porque o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu a rejeição de uma ação do partido Rede Sustentabilidade, que tem como objetivo impedir o presidente Jair Bolsonaro de promover ataques contra a imprensa. A manifestação aconteceu um dia após equipes de televisão terem sido agredidas por seguranças e apoiadores do mandatário durante viagem ao estado da Bahia. Em novembro, jornalistas também foram agredidos durante a passagem de Bolsonaro por Roma, na Itália, onde aconteceram outras interferências. Augusto Aras considerou a solicitação genérica e disse que uma ação constitucional não é a ferramenta adequada neste caso específico. O procurador afirmou que ataques a jornalistas já são proibidos pela legislação brasileira. O STF não precisa seguir a manifestação de Aras, mas a partir dela o ministro Dias Toffoli pode ou não analisar e preparar o voto para que a ação siga para o plenário do Supremo Tribunal Federal e é pauta de discussão no nosso programa. Eu começo por você, meu caro Rodrigo Constantino. Ótima tarde para você. Você acha que, de alguma maneira, o presidente da República foi omisso nesse ataque? Olá, Paulo. Não, eu acho que não. Eu acho que, na verdade, tudo isso é um grande esforço para impor uma narrativa, né? Muitos jornalistas que são, na verdade, militantes disfarçados de jornalistas, já escolheram desde o primeiro dia de governo que seriam oposição a Jair Bolsonaro. Não engoliram o resultado das urnas. E desde então eles têm uma visão de que o Bolsonaro é um fascista, autoritário, terrível e que ameaça a democracia. E o resto todo se segue daí, né? A premissa é falsa e não importam os fatos. Mas esses jornalistas precisam tentar encaixar tudo que acontece nesses fatos. Então, provocam, eles sim, muitas vezes destilam agressividade ímpar ao presidente da República, alguns desejam abertamente sua morte, e quando recebem respostas atravessadas, né, bancam as vítimas. Num caso de agressão física, é óbvio que isso tem que ser sempre condenado, e eu não sei exatamente o contexto, a gente sabe que muitas vezes o corte não mostra as circunstâncias. A provocação, alguma coisa que alguém tenha feito ali de abuso, de excedente, mas o fato é que eu percebo um esforço incrível de impor essa narrativa. Veja quem está provocando: Partido Rede, partido que é um satélite do PT. Tanto é que agora o único senador lá, o Fabiano Contarato, já virou petista de vez, né? Para oficializar. Marina Silva sempre foi petista enrustida, saiu do partido cheio de orgulho do partido, provocando o ativismo do Supremo Tribunal Federal por uma questão dessas, que obviamente não tem nada a ver com o Supremo. Isso já está na Constituição, se houve ou não alguma coisa ali de abuso, isso já está previsto. Então é óbvio que o objetivo por trás não tem nada a ver com isso, com esse caso, ou com a proteção da imprensa e o trabalho da liberdade de imprensa. Tem a ver com mais uma narrativa para ganhar manchete de que, olha, este é um presidente que agride jornalistas. É disso que se trata, o resto, cá entre nós, é pura espuma. Piperno, como é que você viu esse episódio específico lá na Bahia e se você acha que o presidente da República, de alguma maneira, trata mal a imprensa? Boa tarde, Paulo. Eu acho que o presidente da República ele trata mal, sim, a imprensa que é, digamos, menos cordata com ele, né? Então, são duas coisas diferentes. Uma é a provocação ao STF em relação ao esse tema, esse assunto, e aí a gente pode discutir se isso é ou não matéria para o STF. E a outra é que, de fato, houve uma agressão, né? E se houve uma agressão, é claro que tem que se investigar os motivos, quem foi que agrediu e punir quem tomou esse tipo de ação. Porque nenhum governante do mundo, ao que se saiba, tem, olha, segurança de nenhum governante do mundo, né, tem aí autorização para sair batendo em jornalista, isso em regimes democráticos, né, caso essas pessoas façam algum tipo de pergunta hostil. E aí, esse vem sendo também, esse tipo de reação mais brusca, mais violenta mesmo, né, parece que vai se tornando, inclusive, um modus operandi comum, né, nessa segurança do presidente da República, vídeo que aconteceu agora na Itália. E aí, Paulo, é o seguinte, né, a gente está às vésperas aí de entrar no ano eleitoral, né, no ano eleitoral de fato, e é claro que
as perguntas mais incômodas, elas vão se repetir. Até porque esse é um país com economia arruinada, esse é um país com indicadores muito ruins, esse é um país em que tem, de fato, um presidente que tem dificuldade para se relacionar com setores que não sejam aqueles dos seus apoiadores. Então, a gente também pode imaginar que esse tipo de embate vai se tornar cada vez mais frequente. Então, em um dia você agride jornalista na rua, no outro dia você fala do furo da repórter que fez aí uma denúncia que ele encarou como hostil. Então, é difícil a gente imaginar onde é que isso vai parar. Bruna Torlai, ótima tarde para você. Nós estamos comentando aqui no 3 em 1 o tratamento do Bolsonaro com a imprensa. Mas aqui, como nós somos também um programa muito democrático, eu quero uma análise sobre a outra visão, do outro lado. Como é que é o tratamento da imprensa com o Bolsonaro? Ótima pergunta, Paulo. Eu ia tocar justamente nesse assunto. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Parabéns a você pelo seu aniversário. Obrigado, hoje. Querido. Espero que a audiência... para a audiência saber, né, Obrigado, que você é muito querido por todos. E veja, se Bolsonaro trata mal ou não os jornalistas, depende. Agora, que toda a imprensa, ou pelo menos 99% dela, trata muito mal o presidente, disso nós não temos nenhuma dúvida, né? Agora, eu estava aqui pesquisando para tentar entender se essa história de que seguranças, de repente, empurrarem, né, ou terem uma atitude um pouco mais pesada com jornalistas é algo que só aconteceu com o Bolsonaro, para ver se essa narrativa, como o Constantino descreveu muito bem, cola. E eu achei uma notícia de 2018 de um segurança do Lula que fez o mesmo com o jornalista. Então, a gente precisaria realmente ver qual que foi ali o contexto, tá? Se realmente foi um quebra-quebra, se foram apoiadores, se foram segurança, se o jornalista disse algo que não deveria, se o jornalista provocou. Porque, veja, quando a gente fala de jornalistas que se prezam, que sabem se comportar, é muito difícil a gente ter notícia desse tipo de coisa. Agora, gente que se passa por jornalista e, na verdade, é, por exemplo, antifa treinado, que sabe provocar agressões, aí é uma outra história, tá? Então, eu gostaria realmente de investigar isso antes para qualquer consideração. A maneira como a imprensa trata o Bolsonaro, ela é extremamente desrespeitosa, porque tudo que falam que o Bolsonaro não tem liturgia do cargo, a imprensa faz 4 vezes pior, boa parte dela. Trata o Bolsonaro como um sujeito de quinta categoria, que não é presidente da República, que não é digno de respeito, que não é digno de nada. Ele é tratado como uma pessoa que não tem a responsabilidade pelos brasileiros, pelo Brasil, pela imagem do Brasil diante do mundo. Ele é tratado como um pária por muitos jornalistas da imprensa. E esse tipo de tratamento geralmente gera essa desconfiança que ele tem com relação a boa parte dos jornalistas, tá? Eu vou contar um episódio aqui para vocês entenderem como a coisa é pesada. Uma vez eu fui entrevistar o deputado estadual Douglas Garcia, que é um conservador, a primeira vez que eu fui entrevistá-lo em Santos. E eu fiquei muito impressionada, porque quando terminou a entrevista, ele levou um susto, ele falou, nossa, eu nunca tinha sido tratado com respeito por um jornalista. E aí eu fui investigar como que os conservadores eram tratados pela imprensa e eu percebi que era sempre sendo tratados como criminosos, né? Então, na verdade, isso é algo generalizado, não é algo só com o presidente Jair Bolsonaro e com muitas outras lideranças conservadoras, e eu acho que a imprensa poderia fazer assim, colocar a mão na consciência e ela descobriria que se ela passasse a tratar não só o presidente, mas lideranças com respeito, com certeza ela seria tratada da mesma forma em retribuição. O Serrão, chama o VAR para mim nessa história do relacionamento Bolsonaro com a imprensa, porque esse é um relacionamento conturbado e não é de hoje, né? Saudações, meus amigos e amados haters. Saudações a Paulo Matias por seus 31 anos de idade. A gente tem que chamar o VAR, sim, para essa relação complexa entre imprensa, presidente da República e vice-versa no Brasil. No histórico do político Jair Bolsonaro, desde vereador passando por deputado até chegar à presidência da República, ele sempre teve uma relação complexa com a mídia. Por quê? A imprensa sempre tratou Bolsonaro com preconceito. Achavam ele um cara ignorante, um cara despreparado para ser parlamentar, e um dia esse camarada que todo mundo achava um otário, um despreparado, um déspota, chegou à presidência da República. Quando alguém chega a essa posição, e o mesmo também aconteceu com Lula, que antigamente também não era tão bem tratado assim pela imprensa, havia segmentos que não gostavam do Lula.
as pessoas são obrigadas a mudar a sua maneira de agir. A imprensa brasileira, ela tem agido de maneira muito preconceituosa em relação a quem ela define como inimigo ou adversário. Isso não é um papel nem correto, nem ético. Isso tem acontecido com o Bolsonaro, já aconteceu com o Lula e vários outros que ela não gosta. Se ela bota o rótulo de inimigo, sai de baixo. Esse cara vai tomar pau sem perdão. Quem é inimigo ou adversário de algum veículo de comunicação apanha, é vítima do chamado estilo de imprensa marrom. Isso é que tem que mudar. Agora, estamos vivendo um momento assustador do ponto de vista da institucionalidade, da legitimidade e da legalidade. Está enchendo o saco, o meu pelo menos já encheu, de ver toda hora o Partido Rede dando sustentabilidade à juristocracia. Toda hora é a Rede quem aciona por qualquer motivo o Supremo Tribunal Federal contra ações e decisões do Poder Executivo. Isso é desrespeitar a institucionalidade, é causar desequilíbrio entre os três poderes, é fazer com que o Poder Judiciário, no caso, o Supremo Tribunal Federal, que é só uma parte do Poder Judiciário, ele não é o Poder Judiciário, que ele se torne hegemônico em relação aos outros. Então, esse partido, que é um partido de esquerda, está dando sustentabilidade à coisa errada. Esse modelo não serve ao Brasil. Nós temos que restabelecer aqui o respeito, o equilíbrio entre executivo, legislativo e judiciário. Um não pode usurpar o poder do outro. Bolsonaro deveria ter um pouco mais de equilíbrio para aturar a imprensa que o ataca? Deveria, mas o cara é o ser humano. Ninguém tem sangue de barata para suportar determinados ataques totalmente mal educados que são feitos a ele. Então, o presidente tem que rever suas posições, a imprensa mais ainda. Ela tem que entender que tem um presidente que foi eleito e que tem que ser respeitado. Quer tirá-lo? Aguarde a próxima eleição. Ficar dando golpe midiático não resolve, como não resolveu até agora. Piperno, você concorda com essa posição do Serrão? Paulo, eu acho que mais um pouco os jornalistas agredidos eles vão ter que acabar pedindo desculpa para a segurança do Bolsonaro. Eu acho o seguinte, Paulo, o Brasil ainda um país que não tem lá suas instituições, a sua população tão desenvolvidas, né? E é claro que aqui tem excesso em todos os lados, né? E veja, não estou nem dizendo, e não estou aqui insinuando, não estou aqui defendendo aí a falsa tese de que o presidente Bolsonaro seja uma exceção quando a segurança dele parte com agressividade a jornalistas que ela encara como hostis. Longe disso. A gente já viu vários episódios, infelizmente, né? A gente já viu vários episódios aqui no Brasil, em períodos de exceção e mesmo no período democrático, de seguranças aí de governantes, fossem eles de esquerda, mais ao centro, de direita, tomarem esse tipo de atitude lamentável. Agora, isso parta de quem parte, é sempre indefensável. Então, a gente espera, pelo menos, né, alguma manifestação de repúdio, mesmo do presidente, mesmo de pessoas próximas dele, porque eu duvido também, não sou louco de imaginar, que o presidente mandou alguém lá da segurança dele bater em repórter que estava querendo dar uma mata-leão na repórter que supostamente ia fazer algum tipo de pergunta hostil a ele. É óbvio que não. Mas também eu não sou ingênuo a ponto de achar que o presidente é totalmente solidário com as pessoas agredidas, porque foi esse mesmo presidente que agrediu verbalmente, por exemplo, a jornalista Patrícia Campos Melo e outros tantos. Então, é óbvio que esses comportamentos eles têm que ser mudados. E enquanto eles não forem mudados, mesmo que tenham outros fins que não sejam lá tão nobres, né? Mesmo pensando aí nos riscos eleitorais que isso pode acarretar, nos danos de imagem, eles têm que mudar. Agora, eu acho que no Brasil, aliás, ontem foi aniversário do AI-5, eu acho que o Brasil tem muita dificuldade para se livrar desse manto um tanto autoritário. Fala, Constantino.
Bom, em primeiro lugar, parabéns, Paulo, pelo aniversário que eu não sabia. Veja, as cenas ali que a gente tem acesso, elas são após a confusão. E isso, a Bruna tocou num ponto importante, a gente já percebeu que é um truque de muito militante disfarçado de jornalista, aqueles, por exemplo, que cobrem as antifas com toda a simpatia do mundo, né, Black Lives Matter, aqui nos Estados Unidos tem muito disso também, né? Então eles armam a cena, provocam para ter o corte depois da consequência. Eu disse isso, a Bruna mostrou essa questão também da infiltração que pode ter. Não estou dizendo que é o caso desse jornalista, né? Mas a gente não sabe o que foi dito ou feito ou o que ele tentou fazer para gerar a reação que a gente viu. Agora, na reação que a gente viu, fica claro que o presidente Bolsonaro tenta apaziguar. Ele é alguém que entra ali para justamente tentar tirar o segurança que estava mais exaltado e acalmar a situação. Então, de novo, né? Desculpa, entre aspas, né, a meus pares queridos da imprensa, que eu amo tanto, né, se eu não lhes dou o devido respeito. É porque eles agem como militantes muitas vezes e depois bancam as vítimas. Hoje mesmo já tem um desses aí, desse veículo que virou partido de oposição ao governo. Ninguém aguenta ver 30 minutos daquilo, né? É um negócio impressionante, a distorção dos fatos. Já tem um jornalista lá desse grupo, desse veículo de comunicação, bancando a vítima, falando que não aguenta mais as ameaças do governo Bolsonaro à imprensa. Veja, Paulo, eu começo a levar um pouquinho mais a sério jornalista ou entidade de jornalista quando sair com veemência para condenar o que acontece em Cuba, com jornalismo, coisa que eles não têm muita coragem, ou para falar do que acontece com o jornalista Alan dos Santos, que tem um pedido de extradição ilegal de um Supremo que age ao arrepio da Constituição, e isso ninguém fala nada. Por quê? Porque não é da patota. Se não é do clubinho, não é chamado de jornalista, vira blogueiro bolsonarista, e aí pode, inclusive, perseguir. Então, enquanto eles não estiverem preocupados com essas outras coisas, eu me dou o direito de não me sensibilizar muito com o chororô deles. Muito bem. Serrão e Bruna, 30 segundos para cada um, por favor. Na verdade, eu achei interessantíssimo o Constantino ter trazido o caso do Alan dos Santos. A gente deve lembrar que é uma diferença entre militantes e jornalistas. O jornalista, ele fala com convicções, ele não tem um pingo de necessidade de constranger aquele que está na sua frente, independente do seu apoio político. O militante é aquele que constrange, tá? Então, isso é algo que a gente precisa diferenciar se a gente quiser ter um pingo de respeito pela imprensa. Uma imprensa que se autorrespeita não faz papel de braço de... bolsonarista? Não é. Não é. Ele é jornalista. Se ele apoia, é porque ele é conservador. Agora, você chamar de militante, você está errado, tá? Você está errado. Está errado. Ele não é militante. Ele não é militante. Ele é o conservador, é natural que ele apoie o governo. A diferença entre ele e a Patrícia Campos Melo é que ele assume o que ele pensa, ele assume o que ele é. Ele assume que ela foi vulgarmente agredida. Ele não foi agredido. O presidente já ele foi, só foi expulso do país. A indenizá-la. Ele não foi expulso do país, ele fugiu do país. Não, ele só está sendo perseguido por um ministro do Supremo Tribunal Federal e todos os jornalistas apoiando, porque ele é conservador. Só isso aconteceu com ele. Só isso, não é nada. A Patrícia Campos Melo, ela pôde usar a lei porque ela se sentiu ofendida. Como esses que sofreram esse tipo de agressão podem muito bem mobilizar a lei, como o Aras deixou muito claro. Agora, o Alan dos Santos, que lei que vai atendê-lo? Até agora a gente não viu a lei atendê-lo. Por que a lei atende a uns e não a outros? Fala, Serrão. Permitam-me falar então do Zé Ruela aqui. Eu estou com o meu site Alerta Total censurado há alguns meses, um site que existe desde setembro de 2005, 39 milhões, quase 40 milhões de views acumulados. Escrevia nele todo dia e esse site está censurado, sem eu saber qual o motivo disso acontecer. Isso não é desrespeito com a imprensa? Pois é, qual é a entidade de jornalismo que sai em defesa da gente? Eu tenho DRT de jornalista, de radialista, de professor, de publicitário. Quem saiu em defesa de mim mesmo? Só eu mesmo que vou ter que contratar um advogado para defender a minha causa? Então, esse país aqui é ridículo, é a barbárie jurídica, institucional e ilegal. Só vale para bandido. Bandido aqui se dá bem. Você, Piperno? Não, veja, eu acho que, como eu disse antes, né, daqui a pouco, então, os agredidos eles vão ter que pedir desculpas, né? Porque, além de apanhar, ainda vão ter que dar razão ao agressor. Talvez seja isso o tipo de liberdade de imprensa que queiram implantar aqui. É você que está falando isso, ninguém defendeu isso aqui.
Muito bem, olha gente, são 5h21, 22 minutos agora desta terça-feira, ao vivo aqui na Jovem Pan News, e daqui a pouquinho a gente repercute aqui no programa uma entrevista exclusiva do ex-juiz e ex-ministro e agora pré-candidato à presidência da República, Sérgio Moro, concedida hoje à Jovem Pan de Florianópolis. É daqui a pouquinho. Antes, a gente continua debatendo sobre essa questão envolvendo o relacionamento de Bolsonaro e a imprensa. Constantino, pelo meu cálculo aqui, é a sua vez. É a minha vez de repetir o óbvio e já virou quase uma missão de vida. Infelizmente, Paulo, eu me vejo como uma espécie de media watch, porque eu denuncio o viés ideológico da imprensa há muitos anos, muito antes de eu me tornar, por ofício, um jornalista. Eu não gosto, eu sei que tem muita gente que gosta de enfatizar que eu não sou jornalista, né, formado em jornalismo. Eu não tenho nenhum problema quando lembro isso, não, eu sinto até algum orgulho. Eu sou economista, eu atuo como jornalista. Agora, essa é uma imprensa tomada por pessoas arrogantes, que têm uma visão de mundo que eles querem impor aos demais e que tratam com enorme desprezo o público. Acham que é uma espécie de Homer Simpson. São pessoas incapazes de julgar por conta própria e que precisam, então, ter tudo mastigadinho e enfiado, cachola dentro. É um desrespeito brutal com a população, com o povo, uma visão de elite cosmopolita que tem preconceito, sim, com o evangélico, com o conservador, com tudo isso. Eu recomendo as colunas na Gazeta do Povo do Carlos Alberto de Franco, esse é um jornalista de peso, mostrando a importância de resgatar o jornalismo contra essa militância toda, e do Franklin, que é um pastor, professor de teologia, também na Gazeta do Povo, mostrando, nesse caso específico, né, da questão dos evangélicos, o que a esquerdalhada toda infiltrada nas redações faz com essa turma. Então, assim, não é pedir desculpas, ô Piperno, não precisamos de um espantalho. Se houve uma agressão, um caso isolado específico, em que algum segurança se excedeu, isso aí tem que ser julgado e as medidas têm que ser tomadas. O que a gente está falando de algo muito mais abrangente, é que esses casos são explorados justamente por aqueles que se recusam a vir aqui denunciar um colega que vai na Folha de São Paulo pedir a morte do presidente da República. E isso não é agressão à instituição da presidência. Isso é liberdade de imprensa. Então, assim, dá licença se uma parcela significativa do povo cansou. E não é por acaso que a credibilidade, junto com a audiência da velha imprensa, naufragam. Piperno. Eu não sei se a credibilidade, a audiência naufragam. Aliás, eu até fui aluno também do professor Carlos Alberto de Franco, aqui na Fundação Casper Libero. Agora, honestamente, eu também não tenho vocação para ser o ombudsman de toda a imprensa. Eu acho que a gente tem bastante liberdade, sim. Eu acho que a gente tem que denunciar, sim, sempre que aconteçam agressões. E eu sou solidário aos agredidos.